sempre firme e forte aí, testemunhando. Que bênção sua vida, Marília. Compartilha conosco aí hoje, Marília. Bom dia a todos, é um prazer e uma alegria estar aqui falando. Eu confesso que todo dia eu coloco uma camiseta da Rede Insana para poder aparecer e acabo não ligando a câmera. Hoje eu estou com a minha dos Anjos que chegou ontem, estou muito feliz. Meu marido falou assim para mim ontem, é bom que não precisa de comprar roupa mais para você, que você só usa essas camisetas. Agora em setembro vai fazer um ano de Rede Insana, eu estou com 8 camisetas já. Eu falei, meu Deus do céu! É muita alegria para mim participar da Rede Insana. Bom, sobre o desafio de diligência, eu quero confessar que eu não aproveitei ele 100%. Como eu aproveitei os outros, paternidade, eu aproveitei 100%, mas as coisas que eu peguei para fazer, eu fiz de verdade. Eu não sei o que acontece nesses desafios extras, que eu acho que é algo muito poderoso. Eu não sei o que acontece. Mas eu estava pensando esses dias sobre os desafios extras. Eu falei, gente, é algo poderoso nesses desafios. É algo que vem mesmo de Deus para o pastor Insano passar para a gente, porque é incrível. Os que eu fiz, assim, foram coisas que Deus falou muito comigo. E, assim, tudo que eu vivi no Diligência, o que o Espírito Santo me ministrou no meu coração é que eu preciso ser uma mãe diligente cada vez mais. Eu sei que é a palavra que eu vou levar desse desafio, o primeiro desafio de diligência que eu estou fazendo, né? E a palavra que eu vou falar, que eu sempre vou lembrar, é que o Espírito Santo ministrou no meu coração para que eu seja uma mãe diligente. Porque o meu desejo do meu coração, eu sei que todos os pais, todas as mães têm a missão de conduzir os seus filhos para o caminho. Então, todos os pais, que todo mundo que recebe do Senhor a bênção de ser pai, de ser mãe, tem essa missão de conduzir seus filhos para o caminho. Só que, às vezes eu até falo, vou comentar com alguém, né? Eu falo assim, vocês podem achar que eu sou doida, tudo bem, eu sou doida. Mas, assim, isso queima, que, assim, eu sinto na minha carne queimar o tanto que eu preciso conduzir os meus filhos para o caminho. E eu não aceito eu ajudar os adolescentes na minha igreja, eu ajudar as pessoas na minha igreja, se eu não fizer isso primeiro com os meus filhos. Então, eu entendo que para eu fazer algo para eles, é menos o falar e mais o ser o exemplo. Então, há alguns anos atrás, orando um dia de madrugada, e veio uma palavra para eu começar a orar, e desde então eu venho orando. Senhor, como Ana entregou a Samuel, eu quero entregar os meus filhos a ti. Eu falo, Senhor, se existisse um lugar como existia que Ana levou Samuel, o Senhor conhece o meu coração e o Senhor sabe que eu iria lá e deixaria os meus filhos a ti. Mas hoje não existe esse lugar. Hoje o lugar que existe é eu ensinar eles e conduzir eles para esse caminho. Então, assim, na mentoria, o pessoal que estava na mentoria sabe, meu filho mais velho, ele tem 18 anos, ele foi para Jocum, ele está morando lá em Almirante Tamandaré, ele é um filho muito obediente, servo de Deus, ele está lá, cumprido com excelência, ele terminou o primeiro semestre, com o áudio dos líderes dele, ele foi um dos melhores dos alunos que teve. Aí ele veio, passou 2 semanas em casa, voltou para a base, agora ele está servindo lá como obreiro. E isso é uma alegria muito no meu coração. Meu filho, ele nunca namorou, ele fala que quando ele namorar, ele vai ter um namoro de corte, porque ele quer honrar o Senhor com tudo na vida dele. E ele veio 2 semanas para cá, ele falou, mãe, ele tem aprendido muitas coisas. Ele falou, mãe, uma das coisas que eu mais vi é que as pessoas estão mais prontas a ouvir de Jesus do que nós prontos para falar de Jesus. Nós estamos parando de falar de Jesus para as pessoas e as pessoas estão com sede de ouvir de Jesus. Então, a gente conversa muito sobre missão, e foi legal que no Dia das Mães, ele fez uma postagem para mim da Jocum, ele pôs no story dele, me marcou uma postagem da Jocum que fala que as mães dos missionários acabam sendo missionários também, porque elas estão lançando seus filhos, né? E eu achei muito lindo, isso marcou muito no meu coração. E o meu desejo do meu coração é que os meus outros 2 filhos, que é a Maria e o João, sejam também missionários, que eles entreguem a vida deles para isso. Eu até, às vezes, eu
comecei a entrar assim, em questionamento com o Senhor. Eu falei, como que eu me arrependo de não ter usado mais a minha juventude para poder fazer mais missão, para poder falar mais de Jesus para as pessoas, conhecer essa oportunidade que meu filho está tendo. Eu não tive, mas eu agradeço a Deus que ele está tendo. O que acontece? Quando foi para a gente fazer o desafio para a carta para a gente, para o futuro, eu vou muito nessa linha dos meus filhos, né? Então, como meu desejo no meu coração é que eles fossem missionários, aí quando foi passado o desafio, eu comecei a imaginar tudo que eu ia fazer, né? E aí eu fui procurar uma imagem que representasse eles como missionários. E eu pensei, na minha cabeça eu imaginei 3 jovens, né? Dois moços e uma moça caminhando. Eu ia usar essa imagem. Mas eu não achei essa imagem. Só que eu achei 3 jovens. É engraçado que a moça parece a minha filha. Uma moça encostada na parede com 2 moços do lado dela, na parede da Jocum. Olha que incrível isso. E é uma imagem antiga, não é nem mais a logo que a Jocum usa. Hoje é preto, era azul na época. Eu achei essa imagem e usei essa imagem, coloquei sobre o casamento deles, tal. A minha filha viu, ela tem 7 anos, a Maria. Ela achou a coisa mais linda do mundo. E assim, eu vou passando tudo isso para eles, que eu vejo que quando eu passo essas coisas para eles, porque eu sou muito empolgada, eu passo para eles, os pequenos, eles vão se apaixonando. E aí ela ficou muito feliz, ela, mãe. E aí depois que eu coloquei, o meu primeiro desejo era ver eles como missionários, e depois eles casando e tal. Aí eu fui colocar carro e casa e tal, e ela ficou super feliz com isso. E eu vi que o quanto ela participou comigo daquilo, aquilo mexeu no coração dela. Então, tudo que eu quero fazer, eu trago eles para perto para eles verem, para eu passar realmente as coisas para eles se apaixonarem. Aí, beleza, né? Aí a gente teve o outro desafio que era para a gente ir profetizar, né? Aí o senhor até falou, engraçado, eu estava na minha igreja, eu estava lá, fui lá fazer algo lá na igreja. E aí eu vi que chegou uma mensagem no grupo e eu fui olhar que era para a gente ir profetizar sobre alguma coisa que estava nessa carta. Aí o senhor até citou, se foi carro, vai numa concessionária e tal. Eu pensei, Senhor, na hora que eu li, eu estava em pé, com meu celular na mão. Eu falei assim, mas Senhor, eu quero que meu filho seja missionário, eu vou na onde? Vou profetizar na onde? Pastor, diante de Deus. Pastor, na hora, eu caí sentada. O Espírito Santo falou assim para mim, ó, você não quer que eles sejam missionários? Você não quer que eles vão para as nações? Então, você vai pegar um globo terrestre, você vai orar sobre o globo terrestre, profetizando sobre as nações que seus filhos irão pisar. Pastor, na hora eu caí sentada, eu falei, meu Deus, eu comecei a tremer, eu falei, Jesus querido, o que é isso que está acontecendo na minha cabeça? Eu falei, eu não tenho globo terrestre, não vou comprar globo terrestre. Eu peguei no grupo das irmãs da minha igreja, eu falei, alguém tem um globo terrestre para emprestar, que eu tenho que fazer um negócio. Aí a irmã, que é professora, me emprestou um globo terrestre, eu trouxe ele para minha casa, eu falei, não sei que eu tô ficando doida. Eu peguei esse globo terrestre, e aí antes de eu orar, eu falei, Senhor, eu sei que eu tenho tanto para entregar, mas eu fico com medo de não saber o que eu falar para as pessoas. E não adianta eu só querer que os meus filhos sejam missionários se eu não for uma missionária. E assim, o Senhor ministrou no meu coração e os surdos também são povos não alcançados, então queima no meu coração em fazer libras para poder falar de Jesus para esses surdos, para poder servir esses surdos. E eu até pedi oração nos dias das lives, porque eu estou fazendo o curso, mas, sabe, eu preciso de romper algumas coisas. Minha filha também, ela fica comigo, ela sabe vários sinais, ela já aprendeu, sabe escrever o nome dela, sabe fazer os sinais do nome dela. Mas eu estava, antes de começar a orar sobre o globo terrestre, eu estava falando isso com o Senhor, né? Eu falei, Senhor, eu preciso de mudar também, porque os meus filhos pequenos, eles precisam de ver isso em mim também. E Deus é tão maravilhoso que ele vai juntando cada peça. Quando ele quer falar com a gente, não é só uma coisa, você vê que várias coisas vão acontecendo. Naquela semana, o senhor estava falando do desafio da sua igreja, tinha que falar Jesus te ama para 3 pessoas. Aí eu fui num culto na igreja, o pastor estava
pregando, e o pastor falou: quantas pessoas você fala que Jesus ama elas? E as coisas vão martelando na minha cabeça no mesmo lugar. E eu falei, meu Deus, eu não posso ficar assim, eu não posso ficar assim. Aí eu comecei a orar, né? Eu falando com o Senhor, eu comecei a orar, fechei meu olho, comecei a colocar a mão sobre o globo. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês: se vocês nunca oraram com o globo terrestre na mão, façam isso. É um negócio que eu nunca tinha tido essa experiência, é muito diferente. Eu comecei orando pelos lugares que meus filhos irão passar, que eu não sei ainda, mas eu sei que eles irão. E de repente eu estava orando pelas nações, eu estava orando para Senhor, guardar a vida desses missionários, né? Porque eles mesmos eles não querem sair de lá. Mas eu estava orando para o Senhor dar essa graça para eles. E eu estava com o olho fechado, segurando esse globo. De repente veio na minha mente Nigéria. Eu comecei a falar, Senhor, os nossos irmãos que estão na Nigéria, não sei o que. De repente eu abro o olho, pastor, eu estava com o dedo na Nigéria. Eu estava rodando esse globo, e a hora que eu abro o olho, meu dedo na Nigéria, eu falei, Jesus do céu, eu tô ficando doido, não é possível. E aquilo me impactou de um jeito, eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, me perdoa, porque a gente deixa tantas coisas que eu pensando tanto em nós, e quantas pessoas estão lá, fazendo a tua obra, estão se dedicando, e nós aqui temos tudo, nós podemos levar a Bíblia na onde a gente e tem pessoas que ficam com a Bíblia escondida. Eu falei, Jesus, a gente pode falar Jesus onde a gente quiser, por que a gente não faz? E começou até me fazer mal, sabe? Viver apatia. Essa palavra da confissão marcou muito a minha cabeça, sabe? Senhor, me tira dessa apatia, sabe? E aí foi lindo demais. Eu comecei a chorar e falar com Deus, e orar, e orar, e orar. Aí eu abro minha Bíblia, porque eu gosto de orar com a minha Bíblia, porque eu sou muito apaixonada. E eu começo a orar, porque eu começo a agradecer pela palavra, eu começo, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, eu até beijo, tem hora minha Bíblia, eu cheiro minha Bíblia, que eu gosto do cheiro dela. E eu orando, e eu peguei, acabei de orar assim, abri assim, tipo, você tava com a Bíblia aberta e ia abrir, e bati o olho assim, e eu li assim, ó, em Salmo 71, 14. Eu, porém, continuarei a esperar em ti, e te louvarei cada vez mais. Falarei a todos de tua justiça. O dia todo anunciarei tua salvação, embora não seja habilidoso com as palavras. Isso queimou muito no meu coração. Não preciso ter habilidade com as palavras. Eu não preciso. E eu falei assim, agora isso vai mudar. Aí eu peguei, aí a gente já tinha engatado, aí o senhor pediu para a gente fazer um desafio de agradecer, né? Aí eu falei, eu acho que eu vou de boa nesse desafio, porque eu não sou de ficar reclamando muito, né? Aí, só que o senhor falou assim, vocês vão achar que é fácil, mas vocês vão ver que não é fácil. Aí eu peguei, bom, eu entrei no desafio de não murmurar, né? Só agradecer. Aí, de repente eu vejo, ai, nossa, misericórdia, nossa, eu tô reclamando, não posso. Eu falei, bom, eu vou ter uma estratégia. Como eu sou animada, eu falei assim, já sei o que eu vou fazer, já sei, eu vou começar a cantar. Jesus, eu te agradeço. Jesus, para não reclamar, não dá espaço para a boca abrir para reclamar. Eu falei, comecei a cantar. Na pia, uma coisa que eu vou falar, para quem não gosta de lavar louça, aproveita quando a pia tá cheia de louça para orar. Gente, de repente as lágrimas começam a misturar com sabão, com a água, a coisa mais gostosa que tem. Quando eu vejo que minha pia está começando, eu falei, Jesus, é hora, vamos lá. Eu amo e lavar louça e orando. E aí, eu cantando e lavando louça e agradecendo, Jesus, eu te agradeço, e cantando, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor irá fazer, e cantando. A minha filha chegou e falou, mãe, o que a senhora está fazendo? Eu falei, filha, a mamãe está agradecendo, filha. A gente tem que agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele vai fazer, por tudo que Ele está fazendo nas nossas vidas. E cantando. A mãe, a senhora está dançando? Eu falei, minha filha, a gente tem que dançar, ficar alegre e tal. E aí eu terminei as coisas de fazer na minha casa, fui para o meu quarto, eu deitei na minha cama lá, de repente eu escutei ela. Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor irá fazer. Eu falei, meu Deus do céu. Ela que veio achar que estava engraçado, agora ela está fazendo. E ela começou a agradecer, agradecer.
Aí eu peguei concernente a palavra que eu acabei recebendo do Senhor, eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa diferente. Aí no outro dia eu peguei e fui no mercado e fui no açougue. Aí eu pedi minha carne e tal, aí o açougueiro, mais alguma coisa? Eu falei, não, muito obrigada, Deus te abençoe, Jesus ama você. Aí ele fez assim, ai, obrigado. A pessoa fica sem jeito. Na hora eu lembrei do que meu filho falou, mãe, as pessoas estão prontas para ouvir, nós que não estamos para falar. Aí a minha filha olhou para mim e falou, mãe, o que a senhora fez? A senhora falou o quê? Eu falei, filha, nós precisamos de falar para as pessoas que Jesus ama elas precisam de saber, filha. Aí, beleza, aí fui pro caixa. Aí a moça, mas alguma coisa? Eu, não, muito obrigada, Jesus ama você. Ela, mãe, de novo? Eu falei, filha, vamos falar que Jesus ama as pessoas. E ela ficou, sabe, aquilo mexeu com a cabeça dela. Aí, à noite, a gente foi jantar. A gente foi num lugar jantar, eu e meu esposo, e ela, foi nós três. Aí, ela pegou e falou assim, ô mãe, como que fala Jesus ama você em Libras? Porque ela sabia que Jesus é um toque de cada mão. E falou assim, e ama você? Eu falei, Maria, Jesus ama você. Ela falou, mãe, eu quero falar para aquele moço, Jesus ama você em Libras. Eu falei, sério, Maria? Ela é. Aí o garçom veio, eu falei, ele falou com a gente, então eu falei, moço, ela quer falar algo para você só que em Libras. Aí ela fez toda bonitinha, direitinho com a mãozinha e fez assim. Aí ele ficou olhando assim, eu falei, ela falou que Jesus ama você. Aí ele, ai, tá bom, obrigado. Aí ela ficou toda animada com a reação dele. Ela falou, mas agora eu quero falar com aquela moça. E para ajudar, a moça veio também na nossa mesa. Aí eu falei, moça, minha filha quer falar algo para você em Libras. Aí ela faz. Aí a pessoa fica olhando, eu falo, Jesus ama você. Obrigado, muito obrigado. E ela ficou toda animada, e a gente saiu do restaurante. Aí ela falou, mãe, eu quero falar para mais pessoas, mãe. Não tem mais pessoas na rua, eu quero falar para mais pessoas. E a gente já tinha passado numa calçada que era um delivery e tinha bem um motoqueiro parado, a gente já tinha passado por ele. Ela falou, mãe, não tem mais ninguém. Eu falei, filha, a gente passou por um moço ali, você quer voltar lá? Aí ela falou assim, quero, vamos voltar lá? E meu marido já estava no carro. Eu falei, amor, espera aí. A gente voltou lá. Eu falei, moço, boa noite. Boa noite. Eu falei, minha filha queria falar algo para você. Um homem grandão, sabe, fortão. Eu falei, moço, minha filha queria falar algo para você. Aí ele, tá bom, pode falar. Eu falei, só que é em Libras, tá? Aí ela fez. Aí ele olhou para mim e eu falei, ela falou que Jesus ama você. Aí ele ficou assim, tá bom, obrigado. Aí ela saiu toda alegre, nós entramos no carro, ela começou a gritar na rua, Jesus ama você, ela via as pessoas, mãe, cadê mais pessoas? Cadê mais pessoas? Mãe, Jesus ama você. E aquilo mexeu tanto com ela, e eu coloquei no meu coração, né, e quando a gente sair, independente da pessoa que atendeu, falar Jesus ama você, e ela tem participado disso daí. Então, assim, eu estou muito feliz, sabe? Essa diligência serviu muito para o Senhor continuar afirmando isso no meu coração, que eu preciso de ser diligente como mãe, preciso conduzir meus filhos a esse caminho. E a minha filha veio falar para mim, falou, mãe, quando o Gabriel voltar, eu posso ir lá morar com ele? Eu falei, filha, mas como que você vai morar? Porque lá tem uma escola para os irmãos que são missionários, chama a escolinha, chama Céu. E ela sabe, né, que uma amiga do meu filho, ela foi também como aluna, e agora ela também está lá como obreira na escolinha. Ela falou, mãe, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar na escolinha, Céu, à noite eu vou dormir com as amigas do meu irmão, eu quero ficar lá porque eu quero ser uma missionária. E eu lembrei de Ana mais uma vez. Eu falei, Senhor, Ana entregou a Samuel, se tiver jeito, eu entrego a Maria também. Então, eu tenho no meu coração, o Senhor sabe, não importa aonde os meus filhos forem, não importa se eles forem mártires, porque Jesus é digno das nossas vidas. Ele é digno, ele é digno. Se nós morrermos por ele, ele é digno de tudo.
Eu quero te agradecer, eu quero agradecer a Rede Insana, pastor, porque isso ajuda a gente a ser mais apaixonados por Jesus. Porque talvez sozinhos a gente não teria essas ideias, sabe? A gente não teria esses caminhos mudado tanto dentro da minha casa, com a vida dos meus filhos. Eu sempre oro, falo, Jesus, seja os teus pés aqui nessa terra, tuas mãos. Falo, Jesus, que as pessoas olhem para mim e vejam o Senhor. Pastor, eu tenho recebido, eu cuido do Ministério de Integração da nossa igreja, então eu recebo as pessoas mais novas, estão chegando na igreja e recebo elas, para elas não ficar conectadas na igreja, eu acabo fazendo essa ponte até elas se conectarem, e eu ouço delas, eu vejo Jesus em você, eu não sei te explicar, eu vejo Jesus em você, e eu vejo que isso é uma resposta da minha oração, porque senão, se eu não for parecida com Jesus, se eu não for igual a Jesus, para mim não adianta, para mim não serve. Então, obrigado por tudo, obrigado por as pessoas terem visto, mas como eu já tenho 8 camisetas, os irmãos da igreja já têm notado, notam cada vez mais. Domingo eu estava com uma camiseta e passei a moça, nossa, essas camisetas são demais. A honra e glória do Senhor. Em setembro, faz um ano que eu estou na Rede Insana e vai ser 12 pessoas que vão participar do desafio 142 dias. Eu estou muito feliz, muito alegre com isso, porque desde o primeiro desafio que eu participei, eu já imaginava isso. Eu falava, Senhor, eu quero trazer pessoas da igreja para esse desafio, eu quero trazer pessoas. E a gente, o Murilo, que participou comigo dos 42 dias para ler a Bíblia, a gente ficou empolgado com a camiseta, nós somos 2 cultos com a camiseta. Depois do Paracleto, nós somos 2 cultos, que é 2 cultos que tem na igreja de domingo, nós somos 2 cultos. Tia, vamos 2 cultos. Agora eles estão todos animados, os adolescentes, para fazer o desafio comigo, e eu falei, chame o Murilo para a gente transcrever a Bíblia toda em 2 anos, e aqui eles têm muito o hábito de querer ter namoro em corte, e ele propôs para a moça que ele está orando, os dois escreverem, transcrever a Bíblia toda, então, assim, eu estou muito feliz com Jesus, eu estou muito feliz com o que ele faz e com o que ele pode fazer na minha vida, e eu tenho que agradecer muito a Rede Insana, sabe? Realmente existem pessoas que falam, ai, para que isso? Você tem que diminuir. Não... Eu ouvi muito isso. Quando eu estava fazendo Paracletos, né, o ano passado que eu estava no Paracletos, estava no 72, falaram assim, mas você não pode ser assim, você não pode... E de pessoas assim, que você olha que pessoas enfim, que são líderes na igreja, falam, não, para com isso, não é assim, você tem que ter limite. Só que as pessoas não entendem isso, não entendem o que a gente está vivendo, o que a gente consegue passar através desses desafios. Então, muito obrigada a todos. O ano que vem eu vou ser melhor no diligência, quero ser melhor. Segunda-feira, bora para o diligência financeira. Obrigada. Amém, Marília. Obrigado por esse testemunho tão incrível, né? Meu Deus, uau. Que lindo isso, né? No mundo em que as pessoas estão tão preocupadas que seus filhos, né, prosperem aí no modo do mundo, né, de prosperar. Né? Não que não possa isso, mas enfim, você está entregando seus filhos, isso é muito maravilhoso, né? Acho que esse é o nosso desejo, né, de servir ao Senhor e de ver os nossos filhos indo além da gente, né? Isso é muito maravilhoso. Que Deus continue abençoando sua casa, abençoando seus filhos, né? Que sejam verdadeiramente esses missionários tremendamente usados por Deus. Que lindo isso, que lindo, né? Tremendo, tremendo, tremendo. Estou impactado por esse testemunho, mais uma vez, né? Por esses testemunhos aí de hoje que o Senhor separou, né? Para nos sacudir, né? Os testemunhos nos sacodem, né? E isso é maravilhoso. É muito tremendo ver que através do desafio, dos desafios nossos, né? A gente pode estar contribuindo um pouquinho, né? Com aquilo que Deus está fazendo, porque é muito maior, né? O que Deus está fazendo vai muito além dos desafios. Os desafios só são uma ferramenta que Deus está usando para dar um upgrade aí, né? Para dar uma potencializada, mas realmente é sobre o que Deus está fazendo, né? É sobre essa obra de Deus. E eu louvo muito a Deus por podermos participar de alguma forma, incentivar. Né? Ontem a gente teve um jovem pregando na nossa igreja, que foi um jovem que eu
que foi meu discípulo por um tempo, né? E quando nós viemos para a nossa igreja, a Comunidade das Nações, ele veio conosco e ele participou de todo aquele processo da nossa saída que eu contei ontem e da nossa transição para o ministério, e ele está conosco hoje. Só que hoje ele faz parte da sede já da igreja, ele trabalha mesmo, funcionário trabalhando, faz parte do corpo de colaboradores mesmo da sede da igreja. E ontem agora ele começou a pregar em alguns dos nossos campos, e ontem ele esteve conosco lá em Santa Maria. E foi muito legal, porque ele estava com a Bíblia ali, e em um determinado momento ele falou sobre ser Ananias na vida das pessoas, né? Ter coragem para ser esse Ananias que vai, de alguma forma, contribuir para que as pessoas cheguem ao lugar que Deus tem para a vida delas, como Ananias foi em Paulo, na vida de Paulo. E aí ele abriu a Bíblia ali e ele leu uma dedicatória. Aquela Bíblia eu tinha dado para ele em 2015, nem eu não lembrava disso. E tem uma dedicatória minha para ele. Ele leu aquela dedicatória ali em lágrimas, né? E vê-lo pregando ontem no púlpito, eu pude pensar isso, né? Como é bom a gente poder colaborar de alguma forma para que as pessoas cheguem ao lugar que Deus tem para a vida delas, né? Para que elas sejam melhores, para que elas cresçam, para que elas avancem. Então, se as nossas loucuras aqui incentivou alguém a dizer Jesus te ama, e além, né? Além é legal isso, né? É legal que as pessoas vão além daquilo que a gente propõe, né? Porque a gente fala, vamos falar Jesus te ama para as pessoas, e aí a gente vê a filhinha aí fazendo isso em libras, né? Quer dizer, foi além, né? Que legal isso, né? Que tremendo isso. É muito maravilhoso. Eu creio que esse é o desejo de Deus para a gente, né? Que a gente possa realmente levar pessoas a conhecerem esse amor e a mergulharem mais em Deus e amar mais ao Senhor e a viver intensamente aquilo que Deus tem para a vida de cada uma delas, em nome de Jesus, né? Que bênção isso. Você já está no desafio em Jesusado, já começou aí, né? Já está praticando antes, né? Glória a Deus, nós vamos ter o desafio em Jesusado, depois do Diligência Financeira, né? Então a gente vai ter esse tempo e tem sido maravilhoso o que Deus tem feito, né? Glória a Deus. Obrigado por testemunhar. Obrigado, Jesus, né, por tudo que o Senhor tem permitido a gente viver e presenciar nesses desafios. Muito, muito, muito tremendo isso. Deus continue abençoando o Isaac, Deus continue abençoando, né, a Verônica, Deus continue abençoando a Marília, o Wanderson, né, e todos os demais, que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Bem, já são 7 horas da manhã, 7h11, né? Então nós vamos finalizar por hoje.